Bem, pessoal, eu sou Fabrício Valois, responsável pelo módulo de pneumologia do Medicel, e nesse primeiro dia de discussões, nós abordamos 3 temas muito importantes para a prova de residência. Os temas fisiologia respiratória, tanto a fisiopatologia básica quanto a avaliação das provas de função pulmonar, e a doença pulmonar obstrutiva crônica. No primeiro tempo, nós discutimos a fisiologia respiratória, contemplando principalmente dados não só restritos à mecânica, não restritos à mecânica respiratória, mas abordando muito mais as trocas gasosas. Como o estudo das trocas gasosas pode nos trazer inferências práticas para o dia a dia. Vejam vocês que os ajustes do sistema respiratório são sempre exigidos em situações de estresse do sistema cardiovascular. Para a gente se manter vivo, a gente precisa ter sempre uma boa oferta tecidual de oxigênio, sempre. É isso que permite que a vida seja mantida. E a oferta tecidual de oxigênio depende fundamentalmente de um bom débito cardíaco e também de um bom conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco, isso é um detalhe a ser discutido na cardiologia, mas a pneumologia é a grande responsável pelo conteúdo arterial de oxigênio. E para ter um bom conteúdo arterial de oxigênio é fundamental ter uma boa troca gasosa. E existem uma série de situações no dia a dia que podem interferir nessa capacidade do sistema respiratório, gerando graus variáveis de hipocapnia, hipoxemia, hipercapnia. E isso vai ser sentido na prática diária com alterações clínicas bem evidentes e também com alterações à gasometria. A gasometria às vezes pode trazer parâmetros claros e bem conclusivos em relação à doença respiratória do paciente, a gravidade da doença respiratória. Um paciente que tem hipercapnia exuberante, que esteja com a oxigenação muito reduzida. No entanto, quem entende de fisiologia respiratória vai um pouco além de parâmetros fixos da gasometria arterial. Muito mais do que analisar especificamente cada ponto desses, é fundamental entender um conceito que nós discutimos na aula de fisiologia respiratória, que é o conceito de diferença alvéolo arterial de oxigênio. Esse conceito é que traduz de forma mais emblemática toda a dinâmica das trocas gasosas e mostra para a gente distúrbios que às vezes não estão claros facilmente numa análise inicial de uma gasometria arterial. Então tudo isso é contemplado nessa discussão da fisiologia respiratória, na parte inicial, mais voltada para a troca gasosa. No segundo módulo, a gente parte para uma outra área do sistema respiratório, aí já discutindo mais a mecânica respiratória, discutindo mais a dinâmica do ciclo respiratório, índice e expiração, e aí a gente, dessa forma, envolve tanto doenças das vias aéreas, as doenças do parênquima pulmonar, e faz uma passagem pelas provas de função pulmonar, que são várias. A principal delas é a espirometria. E a prova de residência exige da gente a seguinte tarefa: usar a espirometria para definir os pacientes que tenham distúrbio obstrutivo, como asma, DPOC, daqueles que tenham distúrbio restritivo, como nas doenças fibrosantes, por exemplo. Isso a gente consegue através de uma análise simples e rápida de alguns parâmetros básicos da espirometria. A espirometria também é utilizada para avaliar a resposta ao tratamento, gravidade da doença. Então tudo isso a gente aprende com uma certa facilidade quando compreende a dinâmica dos volumes e dos fluxos respiratórios. Existem alguns outros testes de função pulmonar que também têm uma importância muito grande na prática diária. A plethysmografia, por exemplo, que consegue medir todos os volumes pulmonares. O pico de fluxo expiratório que a gente usa na avaliação da crise de asma no pronto-socorro. A medida da capacidade de difusão de monóxido de carbono, que é o teste que mais precocemente se altera em indivíduos com doença respiratória incipiente. Enfim, são uma série de provas de função. O carro-chefe é a espirometria, e nós discutimos exaustivamente na aula de função pulmonar. Por fim, até aproveitando o gancho que vem com a discussão da função pulmonar, a gente discute uma doença que tem a função pulmonar como base para a sua definição. A doença pulmonar obstrutiva crônica, uma das principais causas de morte no mundo inteiro. A doença pulmonar obstrutiva crônica é definida por um tripé. É uma síndrome que se caracteriza por sintomas respiratórios que são cronicamente progressivos, pela presença de obstrução na prova de função, haja visto o seu nome, doença pulmonar obstrutiva crônica, e pela presença de fator de risco. A pessoa tem que ter feito alguma coisa para desenvolver a DPOC. Vocês sabem, o principal fator de risco para a doença é o hábito de fumar.
Nós discutimos também nessa aula de DPOC, além de quebrar esse mito em relação à definição da doença, né, discutimos também alguns aspectos práticos em relação à abordagem no dia a dia desses pacientes. Lembramos que um dos pontos importantes para o estagiamento e o entendimento da gravidade da doença é o grau de alteração na espirometria que esse paciente apresenta. Quanto mais intensa a alteração, mais grave provavelmente o paciente é. E assim o tratamento geralmente é ajustado, né, baseado na gravidade espirométrica e nos sintomas do indivíduo. São vários os fármacos que se utilizam no tratamento da DPOC. O tratamento é centrado no uso de broncodilatadores. A ideia é garantir um melhor desempenho funcional dos pacientes. Se eles têm obstrução, que nós aliviemos essa obstrução que esses pacientes apresentam. E apesar de serem muitos os fármacos que a gente usa com esse objetivo, o tratamento da DPOC, de uma forma geral, ele é um tratamento de suporte. Não existem medicamentos que estejam à nossa disposição hoje que modifiquem, por exemplo, a sobrevida de pacientes por DPOC. As únicas medidas que modificam a sobrevida desses pacientes são a cessação do tabagismo e oxigenoterapia quando indicada. E essas indicações nós discutimos os seus pontos específicos na aula de DPOC. Além disso, lembramos também que os pacientes com DPOC são indivíduos que têm uma evolução crônica da doença com períodos de exacerbação. Essas exacerbações têm que ser muito bem caracterizadas para que a gente não confunda com os sintomas rotineiros que esses pacientes apresentam. Essas exacerbações, por vezes, acontecem por infecção, às vezes por infecção bacteriana. E nós temos de ser muito criteriosos na hora de selecionar um antibiótico para usar nesses indivíduos. Na maioria das vezes, eles não necessitarão de antimicrobianos. E nós temos que saber a hora certa de lançar mão desses fármacos. Todos esses aspectos são aspectos que nós abordamos na aula de DPOC e são aspectos fundamentais, tanto para o dia a dia quanto para a prova de residência. São assuntos que rotineiramente são muito abordados no contexto das provas de residência.